Caminho espiritual e mediunidade. Veja que nem toda pessoa cheia de percepções exatamente tem que virar um médium. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo lá no final, você curte o vídeo. Vamos falar sobre essa questão de espiritualidade e mediunidade. Veja que eu estou dividindo isso. Realmente, você não precisa confundir as coisas, acreditar que toda pessoa que busca o seu aspecto de espiritualidade exatamente tem que ser médium, ou até exatamente tem que ser espírita. Veja que buscar a sua espiritualidade é algo muito mais íntimo, é algo que está muito mais dentro de você. Nem significa religião ou religiosidade. É espiritualidade, é algo muito interno, íntimo, que é a tua relação com as coisas interdimensionais, as coisas que estão à sua volta. Eu não vou dizer nem que é com o sagrado, talvez tenha aí uma parcela de sagrado também, né? Talvez envolva também. Porque quando a gente fala sagrado, o pensamento humano confunde muitas coisas. Consideram objetos sagrados, coisas sagradas, símbolos sagrados, geometrias sagradas, todas as coisas que são códigos ou símbolos para o homem terreno, que não são coisas exatamente que existem, que estão ou que são valorizadas na espiritualidade maior. Já pensaram sobre isso? Ah, sim, e não esquecendo, quero deixar um recado para você. No dia 10 e 11 de junho, vou estar em Salvador, Bahia, no Seminário de Mediunidade da Federação Espírita da Bahia. Então, aguarde mais informações nas redes sociais para você aparecer lá, porque eu vou estar lá, ao vivo e a cores, no Seminário de Mediunidade. Então veja que buscar a sua espiritualidade é buscar muito mais uma integração íntima sua com Deus e com a natureza à sua volta, com a espiritualidade à sua volta. É uma mistura de todas as coisas. É um bem-estar que vem lá do seu interior. Então é uma busca espiritual, de algo além, de transcendência. Se tivesse uma palavra, eu acho que pudesse significar isso, né? Seria transcendência, seria essa busca da espiritualidade. Seria você transcender a você mesmo para que você se encontre no universo. Então isso seria a busca espiritual. Quando nós falamos de mediunidade, a mediunidade ela tem uma diversidade de aspectos muito grande. Primeiro, a mediunidade ela é orgânica e também espiritual, é claro. Mas para ela existir em você, ela tem que ter uma predisposição orgânica, que já falava Kardec sobre isso. Até também o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira ele fala que pessoas com mais mediunidade, mais capacidade de perceber espíritos, tem mais cristais de apatita dentro da glândula pineal. E aí esses cristais reverberam as ondas eletromagnéticas e você tem repercussões de percepção no seu corpo. Veja que esses cristais não significam cristalização, né? Ou a calcificação da glândula pineal que as pessoas falam. O próprio Dr. Sérgio Felipe de Oliveira diz que não existe nada disso aí de calcificação. Isso aí é uma história que começou a ser contada na internet e isso aí foi prosperando. Mas ele mesmo, que é uma pessoa que já abriu glândulas pineal e olhou com o microscópio, ele nunca viu essa tal cristalização. O que ele viu foram cristais de apatita. E esses cristais eles vão crescendo em circunvoluções, fica parecendo uma cebolinha por dentro. Mas não é calcificação, é o cristal de apatita. Então veja que a questão da mediunidade, sim, ela é uma capacidade de comunicação com os espíritos. Não existe tipos de mediunidade que não envolvam o espírito. Mediunidade sempre tem espírito. Então, por exemplo, viu um espírito, mediunidade de evidência. Incorporou um espírito, mediunidade de psicofonia. Escreveu uma carta, que foi um espírito que escreveu através de você, mediunidade de psicografia. Então aí temos 3 mediunidades. Ouviu o espírito, também pode dizer mediunidade audiente. Agora, você teve uma visão de um lugar longe, neste momento, no presente, um outro lugar, uma visão espacial de outra dimensão, ou até mesmo da nossa dimensão. Isso é clarividência, e clarividência não é mediunidade. Tá? É uma capacidade psíquica, é uma paranormalidade que nós temos. Dentro das paranormalidades,
Temos lá a mediunidade, temos a clarividência. Aí tem outras que não são mediunidade. Ver o futuro, ver o passado, ver imagens do futuro, ver imagens do passado, do futuro pré-cognição, do passado retrocognição. Capacidades de intuição, capacidades telepáticas, sim? Tudo isso não é mediunidade porque não envolve espíritos. Tá? Então são coisas diferentes, são capacidades suas, psíquicas, que você tem com o meio ambiente, com as dimensões à sua volta. Tá? Então vejam que buscar espiritualidade é uma coisa, ter mediunidade é outra. E a prova é que existem pessoas, por exemplo, que usam erradamente a mediunidade, fazem coisas erradas, se aproveitam de uma capacidade mediúnica para utilizar ela de forma errada. Talvez você esteja se perguntando, mas Anderson, os bons espíritos permitem que uma boa capacidade mediúnica seja usada para o mal? Sim, sim, porque todas as pessoas têm o livre-arbítrio para fazer o que quiserem com suas capacidades. O Oppenheimer construiu, era muito inteligente, físico, resolveu construir uma bomba atômica. Né? Que ideia maravilhosa. Estou ironizando aqui, é claro. Né? Então veja que a mediunidade em si, ela é algo pertencente ao ser vivo. Veja que algumas pessoas falam, para você desenvolver a mediunidade tem que fazer isso, isso, aquilo. O gato tem mediunidade, o gato vê espíritos. O gato faz evangelho no lar? Não. O gato estuda livro dos médiuns? Não. O gato faz meditação, né? Ou, por exemplo, tem algum tipo de constrição religiosa para poder acessar essa mediunidade sagrada? Não, é só um gato. Mas ele vê espíritos e o cachorro também, da mesma forma. Então vejam que é uma capacidade muito do ser, de um ser vivo, que tem capacidades que eu poderia comparar com o racional e o emocional, a soma dessas coisas. Então é uma mistura de cérebro e espírito. Porém, isso não significa que a mediunidade não esteja em outros campos. Sim, a mediunidade ela está lá nas mãos do escritor quando escreve um livro novo, na mão do médico quando faz uma cirurgia. Sim, às vezes ela está ali recebendo orientações através de mediunidade, ele nem sabe disso. Mas, é claro, se você lê Kardec, você vai ver Kardec falando sobre esses tipos de interações. Como, por exemplo, no Livro dos Espíritos, fala que os espíritos interagem tanto no nosso mundo que parece até são eles que nos controlam. Em outras situações, também se pode observar a mediunidade em diversos aspectos, através de leves inspirações. Às vezes você nem sabe que você é médium, mas você recebe uma inspiração de algo que precisa fazer ou de algo que precisa buscar. Às vezes é ali o mentor falando no seu ouvido e ele te inspira, ao contrário de intuir, ele não está te intuindo. Intuição é um nível de comunicação que é do ser com o espaço à sua volta, com o inconsciente coletivo, e não exatamente com o espírito. Com o espírito é a inspiração. Então nós somos inspirados. Então veja que é diferente. Quando maus espíritos, espíritos negativos, fazem esse processo de inspiração, eles estão nos influenciando. Espíritos bons nos influenciam para o bem, espíritos maus nos influenciam para o mal. A questão é como você vai interpretar essa mensagem. Você cede a qualquer mensagem? Você obedece a qualquer mensagem? Você quer ser um manipulado, como diz lá no Livro dos Espíritos? Ou você discerne as mensagens, você observa o que está sendo dito, de onde vem essa intuição, o que essa intuição diz, qual é o cerne da mensagem. Não basta dizer que é um espírito maravilhoso, de uma dimensão superior, para você aceitar tudo. Então observe que tipo de mensagem que vem. Aí vem o outro lado. Se você tem uma boa capacidade da sua espiritualidade íntima, aquela que eu falei no início, bem desenvolvida, isso vai casar muito com a mediunidade, porque vai te ajudar a discernir o que é bom e o que é mal. Vai te dar autoconhecimento para você compreender a sua mediunidade. Aí, meus amigos, as duas coisas se unem e tudo fica melhor nesse universo. Então vejam que são dois aspectos da vida. Um é um aspecto de vida, a sua espiritualidade, e outro é uma capacidade intrínseca do ser humano e que está também até em animais, tá? Que você pode melhorar, você pode educar, você pode evoluir, você pode decodificar para te ajudar no dia a dia, para você como pessoa viver um mundo
com mais percepções do que você julga ter. Então veja que isso é uma situação muito boa da mediunidade. Imagine, você ter percepções a mais que te ajudam a sentir o mundo. Hoje você tem, né, tato, olfato, paladar, visão, audição, aquilo que a gente aprende na escola, os 5 sentidos. Mas imagine você ter percepções extrasensoriais, ou seja, além dos sentidos, e conseguir perceber mais, angariar mais informação do que a maioria das pessoas angaria. Isso não é bom? Você ter mais informação do ambiente à sua volta, entender mais. Então, meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo para nós meditarmos sobre esses 2 aspectos. Se você gostou, agora sim pode curtir o vídeo no final, se inscrever no canal se você quiser. E desejo a você muita paz, muita luz, muita alegria.